Eu lembro como se fosse hoje. Governadores decretando lockdown de 15 dias para achatar a curva, impedir o colapso do sistema hospitalar. Lembram? Quase todos os meus pares jornalistas aplaudindo e repreendendo quem questionava a medida. São só 15 dias, depois a gente vê como fica. Minha análise ou previsão? Estaremos discutindo isso lá na frente ainda. A parte mais difícil dessa paralisação de 15 dias são só os primeiros 600 dias, né? Depois veio aquela obsessão em repetir que o foco deveria ser exclusivamente a saúde, as vidas, enquanto que a economia, bem, isso a gente vê depois. Bolsonaro se colocou totalmente contra isso, alegando que era crucial focar também na economia, pois o desemprego mata. Rodrigo Maia, João Dória, até Ronaldo Caiado repetiram que isso era coisa de especulador, que a prioridade tinha de ser a saúde e ponto. Minha análise ou previsão? Lá na frente, quando colhermos os problemas econômicos plantados aqui nessas medidas, a oposição vai culpar o governo Bolsonaro pela crise, como se nem existisse mais a tal pandemia. E é exatamente isso que vemos hoje. Eu não digo isso para me gabar, para bancar o profeta, até porque eu vejo quase nenhum mérito nisso. Eles são previsíveis demais. Além da pandemia e dos lockdowns de governadores e prefeitos, nós tivemos também a maior crise hídrica em um século, causando um choque no preço da eletricidade. Nada disso importa na hora de divulgar os dados econômicos. A oposição trata a coisa como se fosse totalmente responsabilidade do governo federal, como podemos ver nessa manchete do jornal O Globo. Dilma causou a inflação ao destruir a economia com seu neodesenvolvimentismo irresponsável, tentar controlar preços, interferir em todos os setores, etc. Bolsonaro enfrenta um cenário mais adverso em décadas, com a pandemia que levou inúmeros governantes a abandonar qualquer bom senso e partir para medidas draconianas sem respaldo científico, que fique claro. Mas analisar de fato as diferenças não interessa aos opositores do governo, que querem focar apenas nos dados ruins, sem qualquer embasamento. Ou seja, Dilma destruiu o Brasil como se fosse uma pandemia. O petismo é pior do que a praga chinesa. Foi capaz de ferrar com a nossa economia sem qualquer crise mundial. Lula disse esses dias na Argentina, local apropriado, né, que os conservadores destruíram tudo que eles construíram. É verdade. Todo o esquema do mensalão, do petrolão, de tomada de assalto do Estado brasileiro, tudo que o PT construiu com tanto afinco, o governo Bolsonaro destruiu. E eles querem voltar ao poder para completar o serviço. Que tal olhar o resto do mundo, né? A inflação aqui nos Estados Unidos atingiu o patamar mais elevado em 40 anos. Nos últimos 12 meses, os preços subiram em média 6,8%. É uma inflação cavalar para padrões americanos. O FMI se mostra bastante preocupado. Mesmo assim, Joe Biden busca aprovar a maior expansão de gastos do governo americano da história, como se não houvesse amanhã. A esquerda aplaude. A Alemanha divulgou uma inflação anual de 5,2% em novembro, a maior desde 92. A Noruega divulgou uma inflação anual de 5,1% em novembro, a maior em 13 anos. Está assim em toda a Europa. Estamos falando de países que, historicamente, apresentam uma inflação perto de 1 ou 2% ao ano. Ou seja, são patamares bem elevados e atípicos que estamos vendo, pois o mundo viu a maior ruptura na cadeia global de produção em décadas. Qualquer pessoa honesta que fosse analisar os dados levaria tudo isso em conta e questionaria também se as medidas adotadas pelos governos nessa pandemia foram mesmo necessárias, racionais ou científicas, como as autoridades alegam. Mas, para tanto, seria preciso fazer eventualmente uma meia-culpa das posturas anteriores, e isso nunca é fácil em se tratando da natureza humana, muito vaidosa. Por isso, a maioria simplesmente ignora o que disse e dobra a aposta. Mas quem tem memória lembra muito bem do que aconteceu. Os mesmos que hoje apontam para os dados econômicos ruins e condenam o governo Bolsonaro estavam ontem pregando soluções
que causariam justamente esses efeitos negativos, perversos. Nós, liberais, estávamos tentando alertar para isso, mas eles nos ridicularizavam e agora se fazem de sonsos. Não é por acaso não, tem método. Queriam destruir a economia para culpar o presidente.